Acesse o nosso site radioxyzfm.com. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial. Ótima noite para você ligado aqui no XYZ Esporte. Hoje, 17 de março de 2021, mais uma edição aqui do XYZ Esporte. A gente vai trazer tudo do Tigrão, do Dragão, do Verdão e da paralisação do Campeonato Goiano e demais estaduais, hein, gente? Tem que ficar de olho, a situação está complicada do coronavírus. Vamos começar com o Tigrão, vamos começar com o Vila Nova. Conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, venceu o Atlético de Alagoinhas da Bahia por 3-0. E antes da gente falar sobre o jogo, a gente vai trazer aqui uma carta de resposta do meia Alain Mineiro. Durante o programa da Márcia Mello, que eu, Ricardo e a própria Márcia participamos na terça-feira passada, ele acompanhou o programa, a gente comentou sobre a atitude dele que ele tomou no clássico contra o Goiás, onde ele cuspiu na bandeira do time esmeraldino. Eu vou convidar aqui o Ricardo Melo, que vai ler a carta de resposta do Alain Mineiro. Boa noite, Ricardo. Fico feliz em você participar do programa, é uma grande honra. Boa noite, Douglas. Boa noite, meu querido amigo. Como vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Quero dar boa noite também com o Carlos, esse acabei esquecendo. Está ali, né, Carlos? Estou aqui, ó, galera. Boa noite, Douglas. Boa noite ao ouvinte aqui da Rádio XYZ. Vou falar muito de futebol aí hoje. Rodada cheia da Copa do Brasil. Os nossos clubes avançaram de fase, à exceção do Goiás. Então vamos lá. Vou passar a bola para o Ricardo Melo, que vai ler a resposta do Alain Mineiro sobre o tema aí do ocorrido, né? De uma situação lamentável que ele cometeu no clássico contra o Goiás. É com você, Ricardo. Exatamente, meu povo deste Brasil. Olha só, no programa Encontro com Márcia Mello, nós estávamos aqui em entrevista com o Douglas, certo? Falando sobre o ocorrido e acabou que citamos o que aconteceu com o Alain Mineiro, certo? E, logicamente, o Alain estava acompanhando, inclusive, e logo em seguida mandou lá no Instagram da nossa querida Márcia Mello, que teve um papo com ele, conversou para saber o que estava acontecendo, e Alain enviou, porque você sabe, né, no dia, né, Douglas, que a Márcia até propôs, falou, olha, eu acho que você tem que mostrar um lado positivo, o lado do que você faz de bem para todos, né, para tentar às vezes ver o que acontece. E olha só, o Alain inclusive enviou, né, boa noite, tudo bem, né? Vi o seu vídeo, não me orgulho do que fiz, não é exemplo para ninguém, mas errei e arcarei com as consequências. Pedi desculpa logo quando acabou o jogo, porque ali mesmo vi que tinha feito uma besteira. Eu já ajudo muitas instituições de caridade, ajudo bastante famílias aqui em Goiânia, tudo em off, ajudo torcedores do Vila, roupeiros, entre outros. Então, acredito que teria que fazer alguma ação sim, mas agora, como fizer, vai parecer que estou tentando amenizar o que fiz. Eu quero ajudar como ajudo sempre de coração, mas te agradeço pela ajuda, pelas palavras, que Deus abençoe você e sua vida. Obrigado mesmo. E aí, ele reitera, e eu preciso pagar pelo que fiz para que eu seja um exemplo, né? Então tá aí a resposta do nosso querido Alain Mineiro, a argumentação que a Márcia Mello fez no programa Encontro com Márcia Mello aqui na Rádio XYZ. É com você, meu amigo. Obrigado, Ricardo Melo. E com esse tema, Carlos, queria saber de você. Fez certo o Alain Mineiro em ter se retratado pela atitude que ele cometeu no último clássico contra o Goiás? Sim, olha, uma coisa é fato, nada vai apagar o que o Alain Mineiro fez no clássico contra a equipe do Goiás, foi lá, cuspiu na bandeira esmeraldina e ali foi uma ofensa ao clube. Porém, com a carta que foi lida ali agora pelo Ricardo, eu confio plenamente nas palavras do Alain Mineiro, porque nos bastidores a gente sabe que ele é um ser humano diferenciado. Ali foi um momento em que ele não pensou direito.
E todo ser humano ele é passível de falha. E ele está sim arcando com as consequências. O Alain Mineiro ele ajuda sim muitas pessoas e não é de agora que a gente está sabendo não, a gente sabe disso há muito tempo. É um ser humano fantástico, o Alain Mineiro. Ele errou, está pagando pelo que fez, mas a gente não pode crucificar o Alain Mineiro por essa atitude que ele fez impensada. Ele já está pagando o preço. A gente não tem aqui que jogar pedra nele, não. Ele é um ser humano fantástico e tenho certeza que ele aprendeu com seus erros. Concordo com você, Carlos. Eu acho que quem deve decidir se ele terá punição ou não, eu acho que é a justiça. Eu tive contato já com o Alain Mineiro em algumas reportagens que fiz com ele, né? Ele sempre acompanha as minhas lives, o De Frente com o Douglas Rocha e a Live Colorada, né? Sempre interagem com o nosso trabalho, acompanha os nossos programas aqui na XYZ. Então, assim, a gente fica feliz por ele ter se retratado, reconhecido o erro, né? E espero que não cometa mais. Como o Carlos disse, é um cara do bem, é um cara da paz, é um cara que tem valores, tem família, né? Então foi uma atitude impensada e eu espero que isso nunca mais aconteça na vida dele e de qualquer jogador deste mundo afora. Vamos então falar da goleada do Tigrão na Copa do Brasil. Primeira fase, o Vila, que precisava só do empate, venceu, foi por 3-0, derrotou o Atlético de Alagoinhas e está na segunda fase da Copa do Brasil. Simon, Pedro Júnior e Markerson marcaram para o Tigrão. E a gente vai trazer o técnico Wagner Lopes, que vai comentar sobre o desempenho da equipe nesse jogo contra a equipe da Bahia. Vamos lá, Wagner Lopes! Nós tivemos um jogo que o resultado não espelha o que realmente a gente viu. Nós fizemos os gols em momentos chaves, isso foi o diferencial. Acredito que o mérito seja todos os jogadores, teve muita entrega, muita determinação. O João Pedro fez uma excelente partida, ele acha o passe, ele se posicionou bem, no começo a gente estava aceitando a marcação, mas depois ele começou a flutuar nas costas a gente fala costa do volante, mas na verdade na costela, né? Ele ficou e sempre achava o passe ali. Eu não esperava uma goleada, muito pelo contrário. Os últimos jogos que nós assistimos do Iporá foram jogos bem complicados, jogos bem difíceis, mas a gente precisa ressaltar a entrega, a união do nosso grupo. Os jogadores foram no limite, todos eles, não dá nem para citar um outro não, um nome ou outro, mas os meninos que entraram muito bem. Você poder lançar tanto o Linhares quanto o Romário e o próprio João Pedro, né, dar essa responsabilidade é uma coisa que é gratificante, mas eu esperava um jogo muito mais complicado. Daí, Carlos, o Wagner falou que esperava um jogo mais difícil. O primeiro tempo foi mais igual. O time do Atlético de Alagoinhas conseguiu segurar o Vila, não teve muita chance, mas no segundo tempo o Vila foi superior e conseguiu a classificação. Para você, merecida esse avanço do Vila para a próxima fase da Copa do Brasil? Sim, claro, mas assim, eu queria só dar uma pequena uma aspas aí, né? Quando ele fala, e você também falou, goleada, né? No futebol de hoje tá tão difícil marcar um gol que a equipe faz 3-0 já é goleado, mas é assim mesmo, os tempos mudaram. Então, realmente o Vila Nova foi lá, venceu de goleada, mereceu a classificação. Um primeiro tempo em que o Tigrão teve muitas dificuldades com o Atlético Alagoinhas, não criou muita chance. Já no segundo tempo, tomou uma bola no travessão da equipe do Atlético Alagoinhas, aí foi para cima. Aí conseguiu deslanchar e mostra o que foi mais ou menos um espelho do que aconteceu no jogo contra o Iporá. No primeiro tempo mais fraco, no segundo tempo decisivo. O Tigrão indo lá e fazendo por merecer o resultado. Mostra também o trabalho do técnico, né, que foi pro vestiário, ele fez ali algumas mudanças de posição entre os jogadores, colocou mais ânimo ali na galera, que eles conseguiram desempenhar um bom futebol e vencer com facilidade até na segunda etapa, né? A equipe do Atlético Alagoinhas, merecida a classificação. Vila Nova na segunda fase, agora o cacife aumenta, né? Porque é o Juventude, time de Série A. E o jogo contra o Juventude está marcado
com o mando do Vila Nova. A gente não sabe ainda se esse jogo vai acontecer mesmo em Goiânia devido ao decreto do governador Ronaldo Caiado, onde proíbe jogos aqui em Goiás, e a gente vai falar sobre esse decreto no finalzinho do programa, explicar essa situação que suspendeu até o Campeonato Goiano e também alguns jogos da Copa do Brasil que estavam marcados para ontem e hoje aqui na capital goiana. Vila enfrenta o Juventude que está na Série A, conseguiu a classificação ontem. É um adversário complicado, né, Carlos? Ah, com certeza. Entre Juventude e Atlético Alagoinhas há um abismo em relação à camisa, em relação à técnica. Entretanto, a equipe do Juventude não vai bem no Campeonato Gaúcho. Hoje está ali perto da faixa de rebaixamento do Campeonato Gaúcho, mas assim, é um clube de Série A, um clube de tradição, que está na Série A, aliás, né? Acabou subindo no ano passado, e o Vila Nova vai ter que mostrar que tem garrafa para vender. Tem todas as condições de bater o Juventude, mas olha, vai ser um jogo muito complicado. O Vila Nova tem que abrir o olho para não sair nessa segunda fase. Mas o mais importante é ter avançado contra o Atlético de Alagoinhas, que embolsa aí mais de R$1 milhão, dinheiro mais que necessário para a equipe do Vila. Ainda mais com o futebol que já foi aqui em Goiás paralisado. Lembrando, gente, que o jogo contra o Juventude será partida única, mas dessa vez o empate vai levar a decisão para os pênaltis, diferente da primeira fase. Então, empate durante os 90 minutos, o jogo vai para os pênaltis. Mudando de assunto, vamos falar do Dragão. O Dragão que derrotou o Galvez por 3-1 e também está na segunda fase da Copa do Brasil. A partida aconteceu em Cuiabá por conta do decreto do governador do Acre proibindo que as partidas sejam realizadas no estado do Norte. Zé Roberto, Danilo Gomes 2 vezes balançaram a rede para o Atlético e o Rodrigo Silva fez Foi o o gol. Wellington Rato, não foi não? Não, foi 2 gols do Danilo Gomes e um gol do Zé Roberto. Esse foi os jogadores que marcaram para a equipe do Atlético, e o Rodrigo Silva marcou para a equipe acreana. E a gente vai trazer o técnico João Paulo Sanches, que vai comentar sobre essa vitória do Dragão em solo mato-grossense. Sabíamos das virtudes, das deficiências do adversário, mas parabéns a eles pela proposta de jogo, pelo espírito competitivo durante todo o momento, mas não fomos surpreendidos não, porque sabíamos que eles tinham qualidade sim, não existe mais nenhum menos favorecido no futebol e todos têm o seu valor, e foi assim com o Galvez no jogo de hoje. Tá aí a opinião aí do técnico João Paulo Sanches, que falou sobre essa vitória do Atlético em cima do Galvez. A gente vai corrigir a informação, o Carlos estava certo. Foi um gol do Zé Roberto, um gol do Danilo Gomes e outro gol do Wellington Rato. Carlos, como que você vê essa vitória do Atlético, mesmo jogando em Cuiabá? O jogo não seria no Acre, facilitou um pouco as coisas, mas do começo foi uma partida um pouco complicada, mas deu para o Dragão classificar e sobrar no segundo tempo. Isso mesmo. O Atlético não jogou o seu melhor futebol, longe disso. Não mostrou ali todo o seu potencial, mas jogou o que deu para o gasto. Foi lá, venceu por 3-1, não teve ameaçado a sua classificação em nenhum momento. Agora a gente tem que sempre tirar alguns pontos para se melhorar. O Kozlinski não sabe jogar com os pés, isso é notório, tanto é que o gol da equipe do Galvez sai num erro do goleiro da equipe do Atlético. Ele não é um goleiro como o Jean, que sabia muito bem trabalhar nessa função, e hoje um goleiro ele é muito exigido a trabalhar com os pés também, não só debaixo das traves. E o Atlético ele não teve um desempenho esperado pela maioria. E sabe o que uma coisa que me agrada é, por exemplo, ao final do jogo eu estava ouvindo a entrevista do Adson Batista, e ele se mostra uma pessoa muito lúcida quando ele vai analisar o time do Atlético. Por quê? Mesmo com a classificação 3-1 na conta, quem olha só o resultado, não, o Atlético ganhou sem dificuldade, sem nada. Mas ele sabe reconhecer, sabe onde a equipe tem que melhorar. Tanto é que ele falou, não, nós jogamos mal, não jogamos o tanto que poderia ter jogado. E quando você sabe reconhecer as suas
dificuldades, é aí que você pode melhorar. Então, eu acho muito importante isso no Atlético. Para o Atlético nunca tá tudo bem, sempre tem algo a melhorar e por isso que tem seguido nessa crescente aí nos últimos anos. Outro ponto que a gente pode mostrar aqui também é o Danilo Gomes, que está agradecendo, né, tanto a comissão técnica, a diretoria, a torcida pela confiança no seu trabalho. Ele que agora está tendo uma sequência de jogos do Atlético e ele vai falar sobre essas partidas que ele vem participando aí em sequência. Isso é muito bom para ele, para crescer o seu futebol na equipe campineira. Cara, é muito gratificante para mim começar a temporada de 2021 como titular aqui no Dragão. Todo jogador que pega uma sequência é muito bom, né? Só tenho a agradecer ao professor João, que está me dando essa oportunidade aí de começar. E acredito que trabalhando nesse ritmo aí a gente possa conseguir nossos objetivos, até os meus também, numa grande sequência aí pela frente. Tá aí a fala do Danilo Gomes, né, que está ganhando oportunidades na equipe do Atlético. Jogador com as características parecidas com o Janderson, que vai ficar na equipe do Dragão. O que você acha, cara? Você acha que ele consegue ser titular pelo menos aí até não, porque os jogos vão parar, mas com a volta do futebol? Olha, o Danilo Gomes é uma grata surpresa no elenco do Dragão. Ele é um jogador assim que está buscando seu espaço, está mostrando dentro de campo. Ele ainda não é aquele titular garantido, mas ele entra com uma boa opção ali para aquele setor. Ele tem uma concorrência pesada ali com o Janderson, né? Ele pode até jogar junto com ele, um pela direita, outro pela esquerda. Mas o Danilo Gomes ele está sabendo sim aproveitar as chances dadas ali no início do campeonato pelo João Paulo Sanches. E ele tem que aproveitar mesmo, porque o Atlético tem competições importantes pela frente. Tem o Campeonato Goiano, tem a Copa Sul-Americana, a sequência da Copa do Brasil e a Série A, que vai ser muito complicada também esse ano. Danilo Gomes tem que mostrar serviço para poder ganhar também a confiança do técnico e está começando muito bem, fazendo gol, ajudando a equipe. É isso que importa. Vamos trazer resultados da Copa do Brasil. De hoje, né, a gente tem aí o Marília, que empatou em 0-0 com o Criciúma, e o time de Santa Catarina se classificou para a próxima fase. O jogo aconteceu às 3h30 da tarde. Mando do Marília, Criciúma classificado. União Rondonópolis está perdendo para o Coritiba por 1-0. A Caldense está sendo derrotada pelo Vasco por 1-0. Agora a gente tem também 13-0, América 0. Figueirense 1 e o Cascavel acabou de empatar. Cascavel 1, Figueirense 1, jogo lá no Paraná. Hoje ainda teremos Penharol e Ipiranga às 8 horas e também no mesmo horário Mirassol e Bragantino. A gente estava falando do Danilo Gomes, Carlos. Ele tem 22 anos, ele é lá de Palmas do Tocantins e já esteve também no Brasil de Pelotas. Ele que até o ano passado pertencia ao São Paulo. É um jogador que rodou aí algumas equipes da Série B, está aí no Dragão desde o ano passado, o tocantinense Danilo Gomes. É isso aí, é o Adson Batista procurando jogadores aí muitas vezes desconhecidos, como é o caso do Danilo Gomes, né? Não teve grandes passagens por outros clubes, mas que veio aqui pro Dragão e está mostrando resultado dentro de campo. É assim que se faz um time vencedor, um time competitivo, porque assim ele valoriza o jogador, mas na frente ele vai vender por um bom preço e acaba lucrando com a negociação. Beleza, vamos falar agora do Goiás. Verdão que teve o jogo adiado do Campeonato Goiano. O Goiás ia jogar pela primeira rodada contra o Iporá. A partida ia acontecer lá na cidade de Iporá, no estádio Ferreirão. E devido ao decreto do governador Ronaldo Caiado, o futebol em Goiás está suspenso por 15 dias, né? Independente de qualquer modalidade de futebol, qualquer setor do futebol, seja amador, seja profissional, seja categoria de base, a prática do futebol está suspensa por 15 dias. Dessa forma, o confronto entre Iporá e Goiás foi adiado e a gente ainda não tem data prevista para esse jogo acontecer. O presidente André Pita reuniu com os clubes
na manhã da última quarta-feira e decidiu suspender também o campeonato goiano. Nesta última quarta-feira e hoje iriam ocorrer 2 partidas da Copa do Brasil com mandos alterados, onde o Ipiranga do Acre iria receber o Santa Cruz no estádio Antônio Scioli em Goiânia, porque no Acre, como eu disse, a mesma situação do Galvez, não iria poder realizar jogos, e o Porto Velho de Rondônia ia receber o Ferroviário hoje no estádio Antônio Scioli também. Os jogos também foram adiados e vão mudar de data e local. A CBF tentou até os últimos minutos de terça-feira contornar a situação para que as partidas ocorressem. Além desses 2 jogos, o Goianésia, que ia receber em casa o CRB, a partida também foi adiada, e o Jaraguá em Manaus, a partida não vai acontecer mais. Iria acontecer nessa quinta-feira, vai acontecer em outra data. São aí 4 jogos adiados, tá? Da Copa do Brasil, 1 do Campeonato Goiano. Uma situação muito triste e, na minha opinião, faltou um pouco de bom senso do governador. Olha, eu vou na sua linha de pensamento. Eu acho que o futebol, pelos protocolos que são seguidos hoje, arrisca pelos clubes. Ele é um dos locais mais seguros hoje em relação ao coronavírus, porque os jogadores são testados a cada, acho que, se não me engano, são 2 vezes por semana que são testados antes dos jogos. Então os jogadores, e eles vivem muitos presos, né, numa bolha realmente. Então os jogadores, toda a comissão técnica, todo mundo ali que está junto ao futebol, eles passam por uma rigorosa testagem, uma rigorosa forma de viver para evitar aí o coronavírus. Eu acho que não teria necessidade de paralisar o futebol. Há outros setores que deveriam ser paralisados muitas vezes não são, e o futebol paga o preço aí, um preço que ele não deveria pagar, porque ele segue direitinho os protocolos e se mostra um local muito seguro em relação ao coronavírus. Concordo com você, Carlos. Acho que faltou aí um pouco de bom senso das autoridades nesse ponto, porque as equipes do Santa Cruz, do Manaus, do CRB, do Porto Velho, do Ferroviário, do Ipiranga, já estavam em Goiânia na terça-feira. E o governador publicou o decreto, ele anunciou na terça-feira, mas publicou na quarta. Então não tinha tempo hábil de alterar o jogo para essa semana. Eu acho que faltou um pouco de ele ter visto a situação dos clubes que já viajaram, gastaram uma grana para viajar para Goiânia, para viajar também para Goianésia e Jaraguá, enfrentar as equipes. Faltou um pouco de bom senso aí, porque as equipes que eu citei anteriormente já tinham gastado uma grana para essa viagem e agora vai ter que refazer toda a programação. Não, você tem razão. Faltou aí um pouco de um olhar mais cuidadoso do governador Ronaldo Caiado. Eu acho que realmente esses jogos poderiam acontecer. As delegações das equipes já estavam aqui, já estavam posicionadas aqui dentro do estado para ocorrer as partidas. Poderia ter esperado pelo menos então a realização das mesmas para poder vigorar aí o decreto em relação ao futebol. Vamos trazer resultados então da Copa do Brasil. Jogos de ontem, o Guarani de Sobral perdeu para o CSA em casa por 5-1, CSA classificado. O Juventude do Maranhão perdeu para o Operário Ferroviário por 2-0. O ABC classificou com empate diante do Rio Branco de Venda Nova por 1-1. O Volta Redonda goleou o Castanhal por 3-0. O Picos do Piauí venceu o Atlético do Acre por 1-0. Detalhe que esse gol foi aos 49 minutos do segundo tempo. A partida, o jogo mata-mata, nesse caso só mata, né? Ele permite esse tipo de coisa. A equipe está classificada ali no último lance, uma bola dentro da rede, tchau classificação, tchau dinheiro. Por isso que as equipes têm que sempre jogar esse tipo de jogo assim, muito cautelosas e mostrando realmente para o que veio. A gente teve também Nova Mutum 0, Tombense 0. Tombense classifica por conta do regulamento da primeira fase. Retrô venceu o Brusque por 1-0, o Retrô que é lá de Pernambuco, o Brusque que subiu recentemente para a Série B. O Esportivo perdeu para o Remo em casa por 2-0, o Caxias foi derrotado pelo Fortaleza por 1-0, Santa Cruz do Rio Grande do Sul empatou com o Joinville,
por 0-0. Detalhe que o Joinville vai ser o adversário do Atlético na próxima fase da Copa do Brasil. A data e o horário ainda vão ser definidos pela CBF. E o Salgueiro perdeu para o Corinthians por 3-0. O Corinthians que foi muito superior à equipe do Salgueiro. Por mais que o Corinthians está na Série A, está uma divisão da elite do futebol, o Salgueiro era um time muito inferior e esse ano vai passar sufoco. Vai sim, vai passar sufoco. Mas assim, ontem eu estava acompanhando esse jogo pela Rádio Bandeirantes de São Paulo. Aí, no caso, o apresentador Milton Neves, ele fez uma entrevista, teve uma entrevista com o presidente do Salgueiro, ele que já foi motorista do ônibus da equipe. Aí, com o passar do tempo, ele conseguiu chegar ao nível de presidente da equipe. E ele falando lá em relação à diferença de salários, a folha salarial do time completo da equipe do Salgueiro vale o equivalente, por exemplo, ao salário único do jogador, se não me engano aqui, o... Rapaz, me fugiu o nome do jogador do Corinthians agora, que tá até no banco, não tá jogando. O Corinthians gastou uma grana nele, mas assim, pra você ver a proporção, um jogador só da equipe do Corinthians, que é reserva inclusive, paga a folha salarial completa da equipe do Salgueiro. O Everaldo Marques, narrador do Sport TV, ele afirmou que a folha salarial do Corinthians dá para cobrir a folha do Salgueiro atual por 6 anos. Pra você ver. A diferença não só em relação ao peso da camisa, mas também a orçamentária. E olha que o Corinthians não tá lá essas coisas. O Corinthians tá capengando mais que tudo. É verdade. A gente está perto do fim. Vamos ressaltar também que teve, além dos jogos que a gente citou que iriam acontecer aqui em Goiás, que foram adiados, o confronto entre Palmas e Avaí também foi adiado. Essa partida, que primeiramente foi marcada para a capital tocantinense, foi adiada para o estádio Independência. Na verdade não foi adiada, ela só mudou o local do jogo para o estádio Independência em Belo Horizonte. Só que, ao mesmo modo do governador Ronaldo Caiado, o governador de Minas, Romeu Zema, proibiu jogos de outros estados em Minas Gerais. Detalhe que tinha rodada do Campeonato Paulista e também da Copa do Brasil. O jogo entre Malha e Criciúma iria acontecer em Varginha, passou para Cariacica, no Espírito Santo. Também foi adiado, Carlos. E desta forma, o Campeonato Mineiro vai acontecer somente até a 5ª rodada. Então vai até esse final de semana. As próximas estão suspensas e ainda não tem data para voltar. Triste, né, Carlos? Triste mais. Começou com aquela possibilidade do Campeonato Paulista parar e depois foi decretado que vai parar mesmo, e os outros estados foram seguindo. O futebol vai pagar um preço muito alto aí, sendo que é um local seguro, como eu acabei dizendo anteriormente, um local onde as pessoas são testadas constantemente e vivem ali numa espécie de bolha. Futebol que vai sofrer então muito, e equipes como o Atlético, que tem uma Sul-Americana para jogar, como é que vai fazer para treinar e tudo mais? O Adson Batista ontem já falou, se não treinar aqui, vai treinar na China, mas não vai ficar sem treinar. Eu acho que o Adson tá certo nesse ponto. Não tem que ficar sem treinar, porque tem Copa do Brasil, que o próximo jogo contra o Joinville deve ser em outro estado, tem a Copa Sul-Americana que está chegando, né? E uma situação muito complicada. A diretoria do Goiás agiu diferente. Falou que não ia responder, né, se vai continuar ou não os treinamentos. Não vai se pronunciar pelo assunto. O Vila Nova deve seguir a mesma linha do Atlético. Vai continuar treinando. Triste, né, Carlos? O Goiás, assim, na minha opinião, deveria responder a sua torcida e a imprensa se vai continuar com os treinamentos ou não. Deveria, né? Deveria dar uma explicação ali ao seu torcedor, aquele pessoal que quer saber também do clube, se vai continuar treinando, até porque o Goiás necessita, porque já veio da eliminação vexatória na Copa do Brasil, perdeu para a Aparecidense também de uma forma acachapante. Aí o time tem que treinar, tem que usar esse período de paralisação para poder arrumar a casa, porque o Goiás ele mostra muita desorganização dentro de campo, pelo jeito fora dele também não está muito diferente. Vamos embora, Carlos?
Vamos embora. Na terça-feira estaremos de volta, né? Se Deus quiser. Segunda-feira, aliás. Segunda-feira a gente tá de volta, gente. Obrigado por todos que acompanharam o XYZ Esporte. Segunda-feira, muito mais aí do futebol brasileiro e mundial. Você confere aqui toda segunda e quinta-feira às 6:30 da tarde até às 7 na XYZ. Um abraço e até a próxima! Acesse o nosso site radioxyzfm.com. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Siga a Rádio XYZ no Instagram, @Rádio XYZ Oficial.